Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Para a mensagem deste dia, quero ler a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ao capítulo 5, versículo 3, que assim está escrito: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com estas palavras. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhe escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar luz, e de modo nenhum escaparão. Que o Senhor abençoe a palavra deste dia em nossos corações. Amém? Com base nesta palavra das Escrituras Sagradas, quero pensar com você neste dia sobre o seguinte tema: a grande expectativa dos salvos. A grande expectativa daquele que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Esta passagem, esse texto sagrado, trata especificamente daquele que já entregou a sua vida ao Senhor. Então, para este evento, para que está aqui dito, será um dia de glória, de alegria, de paz, de luz. E quais são as verdades reveladas nesta passagem das Escrituras Sagradas? Aqui, no versículo 13, Paulo expõe a verdade sobre os que dormem. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Que o uso do verbo dormir é uma metáfora. A Bíblia apresenta dormir, adormeceu. Lembramos que, lhe informo que essa igreja, primeiro século, marcada pela filosofia grega, pagã, e o entendimento dele dos que haviam morrido era diferente dos cristãos. Então, Paulo escreve para orientar esses cristãos que a relação deles para entender que se encontrava em repouso, em descanso, é apresentado o dormir, o adormecer. É isso que Jesus vai dizer para os seus ouvintes no seu ministério. Quero aqui citar aqui dois eventos. O primeiro, quando Jesus vai à casa de Jairo, em atendimento a um pedido para curar a sua filha, mas na verdade já havia falecido. E Jesus entra naquele
recinto onde estão lá os pranteadores, chorando, lamentando. Jesus está ali na companhia de Pedro, Tiago e João, junto com os pais da menina, entra no recinto e Jesus vai, ressuscita aquela menina. Na verdade, aquela menina já havia morrido, mas Jesus diz ali para os presentes que ela não estava morta, mas apenas dormia. E Jesus foi ali recebido com risos, com deboche. E a outra passagem, na questão da morte de Lázaro, quando Lázaro já havia morrido, mas Jesus chama os seus discípulos para ir até Betânia, e Jesus diz para se dirigir até lá, porque Lázaro havia adormecido, e na verdade Lázaro havia morrido, prova tal que ele o ressuscitou. Então essa expressão, essa palavra dormir, adormeceu, é mais para o nosso entendimento do que para dizer a relação, o estado deles lá. Porque o estado deles lá é de plena consciência daquilo que são e do que viveram e que estão diante de Deus. Prova disso que Paulo ansiava, desejava morrer e estar com Cristo, porque para ele era bem melhor, muito melhor. E ele vai dizer lá em Romanos capítulo 8, que nada desta vida, nenhuma situação, evento, causa, circunstância, fato, poderia separar, não pode separar aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nada nos separará do amor de Deus, nem a morte. Então, esta verdadeira compreensão do estado de quem já partiu traz esperança. Quem não tem essa verdadeira compreensão, não tem essa esperança no coração, acha que é o fim de tudo. Por isso que ele diz, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Aquela cultura daquela cidade marcada pelo paganismo da filosofia grega. Então, a igreja, eu e você, nós que estamos aqui, amanhã seremos os que estaremos lá. Hoje estamos vivos aqui, mas amanhã seremos aqueles que estão e deverão compreender os que ficam como dormiu no Senhor. Descansa no Senhor, aguarda a sua ressurreição, aguarda Jesus chamá-los para o retorno, para receber os seus corpos. É o que eu quero apresentar logo aqui em seguida. Então, hoje, para milhares de pessoas será o fim do mundo. Hoje, para muitas pessoas, será o fim do mundo. O fim do mundo é o momento que nós fechamos os olhos aqui, onde o espírito deixa o corpo. Encontramos uma palavra que está na carta aos Hebreus, no capítulo 9, o versículo é o 27, e a palavra diz o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, portanto, para os que estão vivos, quando a morte chegar, para esses será o fim do mundo. E aí agora o que vai acontecer é a sua relação com Deus, para aguardar a salvação eterna ou o juízo eterno. E aqui o versículo 14, que diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então tudo isso só é possível porque Jesus morreu na cruz, pagando a culpa pelo meu e o seu, pelos nossos pecados, e ressuscitou para nos dar plena certeza de vitória. Há um evento, um acontecimento
no Novo Testamento, no caso da ressurreição de Lázaro, quando ele ressuscita Lázaro, Jesus está dizendo que ele é a ressurreição e a vida. Vamos prosseguir trazendo mais verdades nesta passagem das Escrituras Sagradas, com o tema A Grande Expectativa dos Salvos. Então, a outra grande verdade aqui é que Jesus voltará na companhia dos que morreram salvos. Ainda no versículo 14, Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Veja bem que essa expressão, essa metáfora dormir, é apenas para informar aos vivos que se estivesse dormindo, como é que viria na companhia de Jesus? Então, entendemos, mais uma vez, essa metáfora usada. Então, Jesus virá na companhia dos salvos, dos que partiram com ele. E ainda diz a palavra ainda que os mortos em Cristo virão para receberem corpos ressuscitados. Aleluia, louvado seja Deus. Receberão corpos ressuscitados, aí onde a terra dará conta dos seus mortos. É uma obra de Deus, mistério de Deus, o poder de Deus. Como isso acontecerá, que não cabe a nós esmiuçar e levantar teoria. Sabemos que pela palavra da verdade, os mortos em Cristo serão ressuscitados e receberão corpos ressurretos para entrarem, para viverem na glória eternamente com Jesus. E a palavra ainda diz outra grande verdade, que eles terão prioridade na segunda vinda de Jesus. Parousia, a segunda vinda de Jesus. Eles terão prioridade. A palavra diz que de modo nenhum precederemos, ou seja, teremos prioridade em relação aos que dormem. E os vivos, diz aqui a palavra, depois, em segundo lugar, Paulo falando aqui no estado presente, ele diz assim, Paulo diz, nós, e aí ele aguardava no seu tempo. Então a igreja, o homem e a mulher de Deus, salvo por Jesus, aguarda a vinda de Jesus no seu tempo. Hoje, pregando essa palavra, você ouvindo, então nós aguardamos a sermos arrebatados. E ele acrescenta, os vivos, Paulo colocou a possibilidade, de fato aconteceu, os que estiveram vivos. E aí os que ficarmos, versículo 17. Esses vivos serão arrebatados. Aqui os seus corpos serão transformados. E eis que eu vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, os vivos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu arguilhão? 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51
ao 56. Jesus virá para levar-nos para estarmos para sempre com Ele. Aí o reino milenar. Não quero entrar em nenhuma teoria, mas iremos viver eternamente com Jesus. Então vamos agora para a última verdade desta passagem das Escrituras Sagradas, no texto que foi lido neste dia. Não sabemos, os Escritos Sagrados não revelam as datas. Este foi um dos questionamentos dos discípulos, dos ouvintes no ministério de Jesus. E Jesus salientou naquele contexto, naquele período geográfico, histórico, presente lá no Novo Testamento, na época do ministério de Jesus, que ninguém saberia, nem os anjos, nem o Filho do Homem. Quero agora aqui te explicar que hoje não poderemos citar aquela passagem para os dias de hoje, dizendo que Jesus não sabe o dia da sua vinda. Jesus falou naquele contexto, naquele momento, para encerrar as especulações, a questão de periodicidade, de datações sobre isto. Ainda que muitos personagens ao longo da história da igreja fizeram essas tentativas de fazer datações da segunda vinda de Jesus. Nós não temos datas, nós não temos dia nem hora. A palavra que diz, Paulo deixa a igreja bem consciente. Nós hoje, pela palavra, irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhe escreva, não há necessidade de que eu faça um exame para te apresentar uma data específica. Não há datas. Há os eventos, os acontecimentos, as coisas que acontecerão. E aqui esse texto sagrado apresenta uma delas. Quando andar dizendo paz e segurança. É um indício, talvez, da nova ordem mundial, onde se estabelecerá uma aparente paz e segurança. Aí o texto diz, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Agora, a grande verdade para aquele que faz parte da igreja do Senhor, que é a igreja de Cristo, que este dia não deve pegar a igreja de surpresa. Por isso que a igreja vive essa expectativa, aguarda ansiosamente, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, como a igreja deve estar? Como a igreja deve aguardar, esperar, viver? Claro que ela está em peregrinação, ela está em missões, ela está em louvor e glórias a Deus, testemunhando de Jesus, mas a palavra diz, nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha como a igreja deve esperar a vinda de Jesus. Como ela aguarda essa promessa. Como ela aguarda novos céus e nova terra. Em paz, sem mácula, sem culpa. E aí, não desanimando, não esquecendo da promessa, mas se alimentando desta palavra. E dentro desse texto sagrado, apresento, segundo Pedro 3, veja o que diz o versículo 5 para você que talvez esteja numa situação de achar que isso não vai acontecer. Qual o propósito disto? Vejamos.
e considere a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Então essa demora, o apóstolo Pedro mesmo vai dizer também nesta carta, essa demora didática é plano de Deus para que mais pessoas sejam salvas. Essa demora tem como propósito, o texto diz, essa longanimidade para te dar oportunidade, considere isso como oportunidade de salvação, para que mais pessoas sejam salvas, conheçam Jesus, receba Jesus em suas vidas. Então, essa é a grande expectativa dos salvos. Essas são as grandes verdades nesse texto sagrado. E você, ao refletir sobre essa palavra, sobre essa mensagem, possa se colocar diante de Deus, sem mácula, buscar o perdão dos seus pecados, sem culpa, confessando Jesus, recebendo Ele como Senhor e Salvador, se assim ainda não fez. Se já é crente, salvo por Jesus, viva o propósito de Deus na sua vida. Viva o chamado de Deus na sua vida, conforme os dons que Ele deu a você, as capacitações. Você tem o Espírito Santo de Deus para viver essa promessa. E este Espírito Santo é o selo da promessa. É o selo da promessa que Deus tem para com você, que é a igreja, para com a igreja do Senhor. Vivamos como igreja. Queridos e queridas, está crescendo o número dos desigrejados, de pessoas que estão vivendo a sua própria maneira, desconsiderando a promessa como igreja. O próprio escritor de Hebreus diz: não vos abandoneis a vossa congregação. O povo de Deus tem que estar unido, vivendo o evangelho juntos, congregados, aguardando essa grande promessa. Aqui o texto que eu quero citar é sobre a questão do Espírito Santo como selo, como garantia de que nós pertencemos a Ele. Primeiro, lemos em Efésios, capítulo 1, lemos versículo 13 e 14. Nele também vocês, depois que ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua posteridade, da sua propriedade, em louvor da sua glória. E Deus em Cristo te abençoe com essa palavra, em o nome de Jesus. Amém?